dia, amigos que nos acompanham pelo canal Diabesidade do YouTube. Agradecemos a sua companhia junto conosco. E temos aqui hoje em Passo Fundo um importante depoimento que eu não poderia voltar para Curitiba sem conversar com Simone Strothmann. Ela que contou uma história muito emocionante, né, ontem à noite, no primeiro workshop sobre reganho de peso após cirurgia bariátrica, que foi realizada aqui na Clínica Gastrobese, em parceria com o canal Diabesidade. E nós estamos aqui com ela nessa manhã para bater um papo, para contar mais detalhes. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem essa doença, não só no Brasil, pelo mundo afora. E graças a pessoas que não desistem de lutar contra essa doença, é que muito mais pessoas estão hoje procurando os médicos, procurando as clínicas para se tratarem, já que é uma doença que abate em primeiro lugar a autoestima das pessoas. Chega em dado momento, a pessoa tem tanto baixa estima que até a luta contra a doença se torna uma luta desigual. Mas aqui está um exemplo de pessoa que conseguiu vencer ou continua vencendo, porque a luta contra a obesidade ela é uma luta constante. E eu tenho o prazer de conversar com Simone Strothmann. Bom dia, Simone. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, parabéns pela sua luta, parabéns pela sua coragem. Obrigada. Parabéns por você continuar lutando, né? É mais ou menos isso mesmo, é uma luta constante. É uma luta constante. Não tem trégua. Não. Tá certo. Me diga uma coisa, Simone, você é daqui de Passo Fundo mesmo, né? Sou de Passo Fundo. Tá. Você, a obesidade sempre foi uma constante na sua vida, desde criança? Como é que foi isso? Desde criança, sempre fui acima do peso desde criança, né? Certo. Mas se tornou mais acentuada depois da primeira gravidez. Ah, ok. A gravidez foi que Isso. ela deslanchou depois... Depois de ganhar a primeira filha. Certo. Numa depressão, eu acentuei mais o peso. A gravidez, será que liberou em você certos hormônios que fez com que você pudesse ter isso? Ou há algum estudo sobre isso ou não? Na realidade, durante a gravidez, eu não aumentei de peso, eu perdi peso. Eu perdi 6 quilos. Mas como a minha filha nasceu prematura, aí durante os meses ela passou por várias crises, até 1 ano, e nesse período de até 1 ano eu tive uma depressão e eu aumentei 40 quilos. 40 quilos? Em 1 ano. Nossa. Depois do nascimento da minha filha. Essa depressão que você teve foi causada pelos problemas que você teve com esse nascimento prematuro? Com o nascimento prematuro dela. Você sofreu com isso? Isso, porque ela nasceu uma criança prematura e constantemente muito em hospital, em UTI. Então eu olhava muito o lado dela e o meu não, né? E muito assim, a alimentação inadequada, porque eu passava o dia no hospital, então eu passava a base de lanches, a base de coisas que comia muito rapidamente, comia toda hora, mas sempre preocupada com ela. Então fui me deixando de lado, e quando eu vi eu já estava com 40 quilos acima do peso. Então você acredita hoje que emocionalmente uma pessoa pode se perder nesse campo da emoção, porque um sofrimento com a família, um filho, ela pode enveredar por esse caminho da obesidade porque ela perde o controle de si, né? Ela passa a não enxergar ela, né? Com certeza. A emoção, ela faz com que a pessoa ganhe peso muito facilmente. Muito facilmente. Conforme o teu espírito que você está, você come mais, ou você deixa de comer, né? Em muitos casos acontece isso. Então você come mais ou deixa de comer mais. Com certeza ela afeta bastante. E você disse que já tinha uma predisposição para a obesidade. Eu já era cheinha, né? Já era bem cheinha, assim, já durante toda a adolescência, sempre fui cheinha, né? Então naquela época,
quando eu tive a gravidez da minha filha, eu pesava em média 70 quilos, né? Já era uma pessoa que já era considerada assim gordinha. E depois de um ano passado, eu já estava com 110 quilos. Né? Bom, é claro, que sofrimentos você passou a ter então após a sua filha com certeza saiu da UTI, Sim. você voltou para casa e agora você saiu de um sofrimento de hospital com a sua filha e você começou a notar o seu sofrimento com a obesidade? Ou você não notou isso? Você continuou vivendo, se adaptou normalmente? Não, eu continuei vivendo. Daí eu vi que ela estava bem e continuei vivendo daquela maneira. Aí se passaram-se 4 anos, aí a minha doutora disse assim, que a gente deveria dar uma pausa nos anticoncepcionais, porque eu tomava anticoncepcionais, né, contínuos. E daí eu até não gostaria de dar essa pausa no anticoncepcional, mas porém dei a pausa e no primeiro mês eu engravidei de novo. Brinca. E daí ali eu tive uma nova depressão, porque eu tive o medo de ter um novo filho prematuro. Aí, durante essa depressão, novamente eu emagreci, que daí eu me recolhi. Eu realmente eu perdi 10 quilos durante essa gravidez, eu não ganhei nem 1 quilo. Fiquei internada 2 meses antes do nascimento dele, né? E ele daí nasceu com o tempo, certo, né? Porém ele ficou, porque ele ingeriu água do parto e tal, ele ficou com pneumonia e ele ficou uns dias no hospital. Daí, porém, tudo correu normalmente, tudo tranquilo, até ele ter 3 meses. Quando ele teve 3 meses, ele começou a ter crises de asma. E de novo veio afetar a parte emocional. Aí comecei a olhar de novo pro filho e as crises foram cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu passei a olhar para ele e eu comecei a ganhar peso de novo. E foi aonde eu cheguei aos meus 148 quilos. Bastante. E daí, quando eu consegui solucionar o problema dele, ele já estava com 3 anos, eu resolvi que eu parei e disse, agora ele já parou, já consegui solucionar. Já vi que alguns remédios funcionam, que ele já não tem mais crises severas continuamente. Aí eu parei e comecei a olhar para mim. Aí eu fui enxergar que eu estava naquele peso, porque até então eu não via aquele peso. Então, nesse momento dessas gravidez que você teve, você teve algumas complicações com relação à obesidade sua, que talvez você não se enxergava porque você estava sempre na luta com seus filhos, né? Sim. Você chegou a ter problemas com a obesidade? Não, assim, eu fui ver realmente que eu estava com problema na obesidade depois. Que daí quando eu cheguei, que eu me enxerguei mesmo, que eu disse que eu me vi numa foto e eu olhei, nossa, eu tô desse tamanho e eu não tinha percebido as outras pessoas menores do meu lado, eu realmente vi que eu precisava de ajuda. Daí quando eu cheguei a ver, eu já estava com diabetes, com pressão alta, né? E sem falar que assim, as pessoas, claro, elas davam risada, elas olhavam de maneira diferente, né? Eu levava a filha na escola, né? Eu era muito mais gordinha, mas eu não me importava com aquilo, sabe? Porque até então eu não tinha me enxergado daquela maneira. Aí no momento que eu me enxerguei, eu comecei a me importar. Entendi. E foi aonde eu procurei daí a ajuda médica. Esse momento seu de percepção, porque eu acho que tudo é uma questão de percepção, Isso. né? Você até o momento estava preocupada com seus filhos, você passou por 2 gravidezes, uma com um problema prematuro, depois o seu filho com asma. Esse momento de se enxergar como você se enxergou é um momento importante para aquelas pessoas que estão nos vendo. Talvez as pessoas, você talvez não note, mas as pessoas estão aí do seu lado, quem sabe até a sua família, até dando toques em você, mas você parece que não percebe. Isso. Hoje, você consegue
voltar a fita um pouquinho e ver que naquele momento que você se perdeu na sua alimentação, no seu corpo, você nota agora que pessoas chegavam a te dar um toque especial, olha, se cuida, ó, você está assim. Você nota que pessoas chegaram a falar? Com certeza. O meu pai, principalmente, né? Foi uma pessoa assim que até quando eu ainda antes de ter meus filhos ali, que eu já era, ele já se preocupava que eu já era acima do peso. Ele chegou aí na escola, né? Para ver, porque eu comia, eu sou daquela época que tinha merenda na escola, né? Então ele chegou na escola e daí foi ver na hora lá do recreio, eu tava comendo, o porquê que eu, né? E era uma servida para cada um, mas eu comia 2 servidas. E por que elas deixavam eu comer 2 servidas? Porque eu dizia assim, ô tia, você me dá 2 servidas que eu ajudo até a lavar os pratos. Então eu já era uma criança ansiosa. Daí elas disseram assim pra ele, como que a gente não vai dar se ela se oferece até para lavar os pratos? E eu saía dali, eu ia pra casa, eu passava na casa da minha madrinha, almoçava e chegava em casa e almoçava de novo. Então tudo isso meu pai percebeu. Então eles davam toque, eles falavam, filha come menos, filha... E até porque o meu pai, ele perdeu a mãe dele muito nova. Ela tinha 42 anos e por causa da obesidade. Então é um histórico meio familiar. Isso. Né? Então ele tem até hoje. E todo mundo diz assim que eu sou muito parecida com ela. As minhas tias, todo mundo diz assim que é o Xerox, que nem dizem, sabe? Eu não cheguei a conhecer ela, mas todo mundo comenta que é o Xerox dela. Então, assim, ó, o medo dele perder mais uma pessoa, assim, sabe? Então, ela morreu muito nova em relação à obesidade. Ela foi fazer uma cirurgia e nessa cirurgia ela teve uma parada cardíaca e morreu por causa da obesidade. E na época ela pesava 142 quilos.